Olá, meus irmãos, meus amigos, alunos da Escola Bíblica Dominical. Cá estamos mais uma vez com o objetivo de estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós não sabemos por quanto tempo ainda permaneceremos com as lições online, mas nós temos uma certeza: Deus está no controle de tudo e nós continuaremos orando, pedindo a Deus, pedindo a Ele que tudo possa se resolver e possamos voltar a nos reunir no templo, comungar, compartilhar com os irmãos a felicidade de estarmos juntos. E neste trimestre nós estamos estudando exatamente sobre a oração. Nós estamos falando de oração, falando a questão de pedir a Deus, e estamos estudando exatamente sobre esse assunto. Nesse momento, nós estaremos abordando a terceira lição do trimestre, que tem o título de Oração de Abraão, uma oração de intercessão. Ela está baseada no livro de Gênesis, nos capítulos 11, 12, 13, 15, 18 e 19 de Gênesis. Mas, prioritariamente, ela está mais focada nos capítulos 18 e 19, que vai ser a nossa abordagem principal. Mas é importante, eu acho que quem quer conhecer um pouquinho da história de Abraão, conhecer um pouquinho da história de Deus, do plano de Deus para a nação de Israel, é bom pegar mais do princípio, porque vai ver exatamente esse plano de redenção de Deus para a humanidade. Nós sabemos que em Adão nós vimos a queda do homem, inclusive domingo passado tivemos a lição sobre a questão de oração e queda. Então nós temos a queda do homem, nós temos a questão do afastamento de Deus. E nós vemos hoje uma situação que nós já caminhamos num plano de retomada. Deus então tentando trazer de volta o seu povo. E essa lição, ela tem um aspecto muito interessante porque ela faz muito sentido na nossa vida. Nós sabemos que a vida cristã, ela precisa ser uma vida de oração. Se o cristão não ora, ele não tem condições de estar tendo comunhão com Deus, de ouvir Deus, de buscar a orientação de Deus e de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E quando nós intercedemos, aí vem um aspecto interessante, nós fazemos isso em favor de outro ou de outrem, não é? Até interessante o significado da palavra interceder. Interceder é estar entre duas pessoas, rogando a uma favores em relação a outra pessoa. É muito interessante porque quando nós pedimos, nós estamos em aflição, quando nós estamos em sofrimento, nós pedimos por nós, principalmente, pedimos pela nossa família. Mas quando nós intercedemos, nós deixamos de ser o foco dessa atenção. Nós estamos pensando em outra pessoa. Então nós vamos interceder, nós estaremos entre Deus que nós estamos rogando e aquela pessoa por quem nós estamos rogando. E é essa situação que nós vemos aqui nesse texto da lição de hoje, né? Muito importante para a nossa vida. Praticamente nós podemos dizer que a oração modelo de intercessão, ela poderia ser vista no próprio Cristo. Lá em João capítulo 17, nós aprendemos que Jesus fala que é por eles que eu peço, ou seja, pedindo por nós. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus intercedendo por nós ao Pai. E nesse texto de hoje, de Gênesis, nós vemos Abraão intercedendo não apenas por seus familiares. Quem estudou a história de Abraão sabe da situação do afastamento que Abraão teve do seu sobrinho Ló, quando cada um foi para um lado e então se estabeleceram em locais diferentes. Ló se estabeleceu ali nas cercanias de Sodoma, de Gomorra, então ele era muito próspero, assim como Abraão. Então Ló passou a viver naquela cidade. Agora é interessante que nós observarmos o seguinte: a cidade de Sodoma
Sodoma e Gomorra, mas principalmente Sodoma, ela é conhecida não apenas no meio cristão, mas também historiadores, curiosos e tudo mais, pelo aspecto negativo, ou seja, a sua fama negativa, os seus pecados. E quando falamos em Sodoma, nós pensamos quase que exclusivamente em pecados sexuais, na perversão sexual, que era realmente algo descaradamente praticado naquela cidade. Mas sabemos, quem estuda um pouquinho mais, que Sodoma ela era uma cidade onde havia muitos outros pecados. Havia intrigas, havia maledicência, havia toda uma certa de corrupção, toda uma série de problemas que envolvia aquela sociedade que havia se afastado completamente dos valores éticos e morais. E aí tem um aspecto que chama atenção. A semelhança da sociedade daquelas cidades principalmente, com os nossos dias. Se nós formos observar, as nossas cidades também, em maior ou menor grau, elas estão recheadas de práticas que desagradam a Deus. E não apenas de práticas de cunho sexual, mas da questão da desonestidade, da deslealdade, da falta de amor para com o próximo, da falta de misericórdia para com o próximo. Todas essas coisas fazem com que o homem se afaste de Deus e se afaste dos próprios semelhantes. Mas quando nós buscamos a Deus, nós encontramos um caminho de retorno, porque nós passamos a olhar o outro ou os outros, aqueles que nos cercam, com empatia, com amor, com tolerância, com misericórdia. E esses dias que nós estamos vivendo da pandemia que se alastrou pelo mundo, nós temos visto muitos exemplos de solidariedade, muitos exemplos de amor, muitos exemplos de misericórdia para com os outros, inclusive praticado com pessoas desconhecidas. Isso é muito bom. E nós temos visto muitas pessoas pedindo oração. Peço oração por mim, peço oração pela minha família, peço oração pelo um colega de trabalho. Por quê? Porque as pessoas reconhecem que chega um determinado momento em que as nossas forças elas se esgotam. E quando as nossas forças se esgotam, em quem nós temos que buscar forças? Naquilo que é além de nós, naquilo que transcende as nossas limitações. E aí então nós, principalmente nós cristãos, recorremos a Deus. Então nós vemos que essa história de Ló e Abraão, Deus então falou para Abraão que havia as queixas contra aquela cidade haviam chegado e que não tinha mais condições, que ele iria destruir aquela cidade. E aí nós vemos que Abraão começa a interceder pela cidade. E é muito curioso, porque olha só, qual era a população de Sodoma? Qual era a população de Gomorra? Eu não sei. Mas quando Abraão intercede, fala assim, olha, Senhor, mas será que lá no versículo 24 do capítulo 18, Senhor, mas se tiverem 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade a si mesmo? Ou seja, Abraão começa com um número que seria, em tese, irrisório dentro de uma cidade. Mas ele sabia da dificuldade. Lógico que ele estava pensando nos seus parentes, mas ele estava pensando na possibilidade de Deus poupar aquela cidade. Agora tem um aspecto interessante, é que Deus não queria destruir a cidade. Deus tinha intenção de perdoar, porque essa é a natureza de Deus. É uma natureza de misericórdia, é uma natureza de amor. Mas Deus também, ele é um Deus de justiça. Então, para que ele poupasse aquela cidade, era necessário o arrependimento. Não era simplesmente livrar a cidade por livrar, era necessário o arrependimento. Por isso, Deus então ouve a Abraão e falou, por 50 justos eu não destruirei aquela cidade. Ou seja, pouparia, inclusive os injustos, se tivesse ali 50. E aí nós vemos um processo interessante no diálogo de Abraão com Deus, é porque Abraão começa a baixar o número.
Senhor, mas e se faltar 5 para completar os 50? Aí Deus fala, olha, por 45 eu não destruo a cidade. Senhor, mas e se faltar, se tiver só 40? Se tiver 40, eu não destruirei a cidade, diz Deus para Abraão. Senhor, mas... E Abraão, interessante que ele fala assim, olha, eu sei que eu estou sendo ousado, tudo, mas e se tiver 30? E por fim, lá no versículo 32 do capítulo 18, é o último momento em que Abraão faz essa intercessão com mais uma. Senhor, e se tiver 10? E se tiver 10? E Deus fala então que se tiver 10, ele não vai destruir a cidade. Então Deus encerra o diálogo, Deus vai, sai e Abraão volta para os seus afazeres. Mas a atitude de Abraão, o interesse de Abraão, o seu coração movido por aquela cidade, ele é interessante porque ele tenta de todas as formas. E se ele pudesse fazer alguma outra coisa além, com certeza ele faria. Mas ele sabe que a situação lhe seria muito difícil. E nós sabemos o que aconteceu com aquela cidade. Então, nós observamos o seguinte, o autor da revista, eu considero que ele foi muito feliz, porque ele coloca algumas coisas que nós podemos aprender com a lição, com a oração de Abraão. A primeira coisa que nós aprendemos com a oração de Abraão é que orar é travar uma relação dialógica com Deus. É travar um diálogo. Lá no início do trimestre, fala que a oração é abrir espaço para Deus. Lá na lição 1, oração é abrir um espaço para Deus em nossas vidas. Quando nós oramos, nós deixamos que Deus venha, então, ocupar um espaço nosso. Então, Senhor, venha cuidar de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou dando um espaço para Deus na minha vida. Agora, aqui nós vemos o contrário. Deus está abrindo um espaço para Abraão. Deus dá uma condição para que Abraão chegue e coloque as suas posições. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é isso, que é travar essa relação de diálogo, é conversar com Deus, é falar com Deus. E nós sabemos que hoje, como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco de várias formas. Uma das formas que Deus fala conosco é por meio das Escrituras Sagradas. A Bíblia fala o seguinte, que toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Então, as Escrituras Sagradas. Por isso, o cristão ele precisa estar sempre consultando as Escrituras Sagradas, sempre lendo. Ele precisa não se apartar das Escrituras Sagradas, porque ele, para ser um cristão autêntico, ele precisa reconhecer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para as nossas vidas. Então, Deus fala por intermédio das Escrituras Sagradas. A segunda forma que Deus fala também para nós hoje é por meio das pessoas capacitadas. Quantas vezes nós recebemos uma palavra tão abençoada de uma pessoa e nós pensamos, gente, mas essa palavra era tudo que eu precisava ouvir. E às vezes nós nem entendemos como que essa palavra chegou para nós, porque Deus capacitou uma pessoa que chegou até nós. E também nós podemos ser instrumentos para levar para outras pessoas palavras, seja de conforto, seja de orientação, seja de estímulo, seja uma palavra que possa levar um pouco de luz para aquela pessoa. E é maravilhoso quando nós recebemos isso nas nossas vidas, né? Porque há momentos em que nós sentimos que as coisas estão tão difíceis, tudo parece tenebroso, nós olhamos e não vemos mais condições, perspectivas, não vemos possibilidades, mas aí alguém capacitado, uma mensagem que nós ouvimos de um pastor, de um pregador qualquer, ou uma música que pode nos tocar ao coração, alguém capacitado, às vezes até sem saber, é usado como instrumento de Deus para falar aos nossos corações. Então,
Deus também fala por meio de pessoas capacitadas. E nós devemos pedir a Deus que Deus coloque pessoas assim na nossa vida, instrumentos que possam nos ajudar a levar, a levantar quando nós estamos caídos, abatidos. E também que possamos ser capacitados para ser instrumentos de bem, de bom para outras pessoas. E Deus também fala por meio das circunstâncias. E às vezes essa é uma forma que dói quando Deus fala conosco. Principalmente pela dor, nós reconhecemos que às vezes Deus usa para falar conosco. E quando isso acontece, nós ficamos realmente amargurados. Quantas e quantas vezes acontece alguma coisa com a gente pensa, mas como que isso foi acontecer comigo? Por que isso aconteceu comigo? Parece assim que é algo que há pessoas até que pensam que não merecia, outros pensam assim, não, mas não tem condições, por que está acontecendo comigo? Mas aquele sofrimento, aquela dor, ele pode trazer um novo rumo na vida da gente. Quando nós aproveitamos esse sofrimento como aprendizado. Não que tenhamos que aprender somente com o sofrimento. Nós precisamos aprender também com as coisas boas. Quando nós recebemos uma bênção que nós não estávamos sequer esperando, quando nós recebemos alguma benesse que em tese nós nem esperávamos, nós temos que agradecer e aprender com isso, pensar na bondade de Deus, pensar na bondade dos outros. Mas a dor realmente nos leva a pensar de forma mais reflexiva. Nós vemos que o rei Davi reconhece a mão de Deus em meio às experiências dolorosas da sua vida. E ele fala: antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Salmo 119, versículo 67. Então nós precisamos aprender. Quando nós caímos, porque todos nós caímos, todos nós estamos sujeitos a tropeços. Quando nós caímos, nós não temos que ver isso aí como o fim na nossa vida. É como um aprendizado. Então, nos levantarmos e fazer com que aquele erro não se repita em nossa vida. Então, Deus fala então por meio das Escrituras, Deus fala por meio das pessoas capacitadas, Deus fala por meio das circunstâncias. São formas que Deus fala conosco. A segunda coisa da oração de Abraão que ela nos ensina é reconhecer Deus, que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. É aquilo que nós falamos. Deus quer perdoar. Deus tem interesse em perdoar porque Deus ama, mas Deus exige arrependimento. Ele é o justo juiz e Deus não tolera o pecado. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. E nós sabemos que se tivesse naquela cidade pessoas justas, conforme Abraão colocou, Deus pouparia aquela cidade. Não para que eles permanecessem no erro. Deus não queria aquilo para a cidade, mas para que eles tivessem a chance do arrependimento. Mas quando nós não arrependemos, nós não temos condições de sentir o perdão de Deus. Então Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. E a terceira coisa que nós podemos aprender é que Deus nem sempre responde às nossas orações como nós gostaríamos. Nem sempre. Apesar que Deus sempre nos surpreende. Às vezes nós pedimos a Deus, mas quantas e quantas vezes nós fazemos uma oração para Deus, mas quando nós já temos uma decisão tomada? Fazemos quase que para aliviar a nossa consciência. Deus não vai nos ouvir. Outra coisa, Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos e não recebemos porque nós não sabemos, nós pedimos mal. Nem sempre pedimos o que é melhor para nós. É como a relação de filho, uma criança e com os pais, exemplifica muito bem isso aí. Quantas e quantas vezes um filho quer alguma coisa e os seus pais, o seu pai e a sua mãe falam assim, não pode. E a criança insiste, a criança chora. E a criança chega a pensar que o seu pai, a sua mãe, ele está sendo mal ou má por não conceder aquilo.
mas o pai não concede porque sabe que aquilo não será bom para o seu filho. Não será bom para o seu filho. Deus, sendo um pai justo, um pai misericordioso, um pai amoroso, ele também não atende às nossas orações se aquilo não for bom para a nossa vida, se aquilo não for bom para a nossa alma, se aquilo não for edificante para nós ou para outros. Deus não atende. E também Deus atende as orações no seu tempo, porque o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. E às vezes nós pedimos as coisas a Deus porque nós já estamos com as coisas, o nosso cronômetro já está ativado. Deus não trabalha de acordo com o nosso cronômetro. É interessante quando nós vemos pessoas testemunhar que orou às vezes anos a fio por alguém e depois de muitos anos vê cumprir o resultado da oração na vida daquela outra pessoa. Seja uma conversão, seja um restabelecimento, seja uma mudança de atitude, seja uma libertação de um vício. Às vezes demora muito e nós pensamos assim, gente, mas Deus podia tocar, Deus podia agir de forma impetuosa, mas Deus age no seu tempo. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nunca deixar de confiar em Deus, mas saber que Ele vai agir no seu tempo. É interessante que Abraão, quando levantou no dia seguinte e que olhou para o lado da cidade de Sodoma, viu só aquela nuvem de fumaça. Tudo estava destruído. Mas Deus havia se lembrado da oração de Abraão e havia tirado daquele local Jó, as suas filhas, os seus familiares e levados para outro local para que eles fossem resgatados daquilo ali. Ou seja, a intercessão de Abraão, que em primeiro momento nós podemos falar, mas não adiantou nada ele ter orado, não adiantou nada ele ter pedido. Não adiantou sim, porque Deus resgatou daquele local Ló e os seus familiares. E Deus faz isso. Às vezes nós oramos e pensamos que Deus não atendeu a nossa oração, porque às vezes nós olhamos com olhos limitados, mas se nós prestarmos atenção, nós observaremos que Deus age por caminhos que nem sempre nós conhecemos e nem sempre nós compreendemos. Então, nesse trimestre que estaremos estudando sobre a oração, vamos pensar um pouco mais de como tem sido a nossa vida de oração, como tem sido a nossa relação dialética com Deus, essa relação de proximidade, de diálogo com Deus. Será que nós temos dado espaço para Deus em nossas vidas? Deus só vai dar espaço na vida dele quando nós aproximarmos e nos entregarmos nesse sentido. E nós estamos precisando muito de oração, porque nós precisamos realmente que Deus esteja intervindo na nossa sociedade, intervindo nas nossas famílias, nos livrando desses males e desse mal terrível que tem abatido não só pessoas de grupo de risco. Hoje não existe grupo de risco. Grupo de risco é ser humano. Um ser humano está no grupo de risco. Então vamos pedir a Deus que Ele esteja realmente cuidando de nós todos, cuidando daqueles que nos cercam, cuidando daqueles que estão distantes, cuidando daqueles que nós nem sequer nos relacionamos, para que estejam sendo guardados, protegidos e livrados. E que possamos aprender até com essas dificuldades, aprender que Deus está no controle de tudo. Que Deus possa nos abençoar.